E fala, fiel torcida, mais um giro de notícias do nosso timão. Corinthians se preparando para o confronto contra o Curitiba na quarta-feira, jogo válido pelo Brasileirão. Além disso, os gringos que chegaram no timão, Zaccaria Labiat e Jesse Lingard, impressionando todos nos seus treinamentos. As notícias de bastidores indicam que os gringos já estão em excelente forma física, se preparando para estrear pelo Coringão. Zaccaria, por exemplo, provavelmente já estará à disposição aí do técnico Dorival Júnior para enfrentar o Coritiba na quarta-feira. E vamos conferir as notícias. Bom, rapaziada, vamos lá, vamos atualizar as notícias do Timão, né? Esse período todo fora das decisões, né? Decisão dos estaduais, então foco na recuperação de atletas, na retomada do brasileiro, em descansar alguns jogadores, né? A sequência estava muito grande, então agora a gente vai poder ver um Corinthians um pouco mais forte, mais bem preparado nessa retomada do Brasileirão diante do Coxa na quarta-feira. Inclusive com alguns jogadores que estavam machucados e que estão se recuperando. A gente já falou do Yuri Alberto, do Caio César, que já estão trabalhando normalmente com o grupo. Mas nos últimos dias, a gente tinha relatado ausências nos treinamentos do Ranielli, com uma infiltração no tornozelo, inclusive, do volante Alan, que estava fazendo trabalhos na parte interna. E aí se soube depois que ele teve uma dor, uma contusão ali no ombro, treinou inclusive até com uma proteção, participou do treinamento desse domingo, porque os jogadores tiveram folga no sábado e se representaram no domingo. E aí o Alan voltou para o campo com essa proteção. Então ele está fazendo trabalhos de forma parcial. O mesmo ocorre com o Ranielli, que tem esse problema no tornozelo, participou de uma parte da atividade, a outra não. Então são jogadores que ainda, mesmo que se recuperando, né, eles ainda geram dúvida para o Dorival. A boa notícia é que o Matheus Pereira, por exemplo, também já está fazendo atividades com o grupo e daqui a pouco, né, com mais 2 sessões aí, né, nessa segunda e na terça-feira, daqui a pouco ele pode ser relacionado para esse jogo de quarta-feira. O Dorival até tem boas opções ali no meio, né? E agora, outros jogadores a gente até citava desgaste. Com esse descanso, né, entre aspas, com essa ausência de jogos, talvez ele consiga, né, colocar ali mais a pleno. A questão é o primeiro volante, né? Muitas vezes ele tem que improvisar o Charles quando ele não tem o Ranielli, quando ele não tem o Alan, quando ele não tem os dois, aí complica, né? E mais o Matheus Pereira, aí, às vezes, ele tem que ir para uma terceira, quarta opção. Então, o ruim só é que são jogadores da mesma função, que estão ali com um certo déficit físico ali, né? Clínico, melhor dizendo. Então, tomara que eles se recuperem, pelo menos um deles o Dorival consiga colocar a campo e aí, né, depois do jogo se desenrolar, ele vai fazendo as suas tradicionais mexidas, né? Mas assim, tirando isso, vai estar todo mundo a pleno aí à disposição do Dorival, inclusive Zaca. Zaca é como ele tem sido chamado, Zaccaria Labiat. Ele tem sido chamado de Zaca, né, o marroquino, e com muitos elogios internos com relação aos seus treinamentos. Eu falei para vocês até nos vídeos que a gente faz aqui, né, quando os jogadores são confirmados, a gente faz algumas apostas, né? Meio que no feeling. O André Carrilho que tá chegando aí, junto do Memphis, sei lá, eu tô achando que esse peruano vai dar bom aqui e tal. E acho que ele realmente acabou jogando bem. Outros jogadores, eu até não me assanhei muito, né? O Caio César, por exemplo, vamos ver o que acontece e tal. O Matheus Pereira, eu tava com alguma, né? É tudo feeling, né, gente? A gente tem informação do cara, de como ele vem e o futebol tem tantas variáveis, né? Às vezes o cara chega no clube, não performa, tem uma questão de adaptação, tá vivendo um problema pessoal, o treinador não bota ele no time como ele deveria jogar. Cara, são muitas variáveis, então nem sempre a gente acerta. Então, às vezes, vai mais do feeling mesmo, né? De saber como é que o cara pode se encaixar no time e tal. E imaginei que o Matheus Pereira pudesse render bem e daqui a pouco pode até ser titular, né? O Zaccaria Labiat, ou Zaca, eu fui bem sincero com vocês. Eu falei, gente, esse eu não vou apostar nada. E inclusive falei que eu não ia ser definitivo pro mal, nem pro bem, mas muito menos pro mal, porque muita gente tava fazendo isso, né? Meu Deus, contratação aleatória, não sei o que, deixa o cara jogar, pô. Deixa o cara jogar. Com o Lingard, eu fui um pouquinho mais arriscado. Eu falei, esse eu acho que vai dar bom, né? E aí tem um cartaz, né, um pouco maior até e tal, mas tô achando que esse meia vai dar o que falar aqui no Corinthians.
Mas de novo, é feeling. O cara vem da Coreia do Sul com bons números e tal, mas tem um currículo muito bom, mas muita gente acha que ele já foi. Eu não acho. Eu acho que ele vem para o Brasil para fazer história no Corinthians. Mas é palpite. Aí eu confesso que é palpite. Do Zaca, eu confesso para vocês, eu falei desde o início, cara, eu não sei o que esperar. Então vamos vê-lo em campo. E as informações preliminares nos treinamentos é de que ele está assombrando, fisicamente bem, participando bem da atividade, sendo colocado numa função até que eu acho que é a função que o Lingard pode exercer, que é uma função de um jeito de jogar diferente do Corinthians. Às vezes o Memphis faz essa função, que é a ligação entre o meio e o ataque. Não é necessariamente um atacante, nem um meia armador, construtor, que muitas vezes vem pegar a bola no pé do volante, vem construir junto com o Bidon, com o Garro, essa coisa. Não, não é esse cara. Ele é um cara mais ou menos como o Carrilho jogava no time do Ramon Dias. Só que o Carrilho ainda jogava um pouquinho mais aberto pela direita, mas ele tinha muita essa profundidade, né? Muita ligação com o ataque, chegava bem na frente, fazia ótimos cruzamentos. Gostava muito do Carrilho nessa função. Mas o Zaca, ele tá mais centralizado e mais próximo do atacante. Então você pode jogá-lo como um segundo atacante, né? Você pode jogá-lo com o Yuri Alberto, se o Memphis não estiver em campo. Com o Memphis, se o Yuri não estiver em campo. Você pode fazer os dois. Você pode fazer um cara que ele se aproxima para finalizar, para dar aquele último passe, para estar perto da área, para cavar uma falta, para fazer um jogo dinâmico ali na entrada da área, que é o local mais perigoso, né, para você poder construir. Tendo um jogador com habilidade técnica, você está mais próximo do gol. Então é essa função que ele vem exercendo nos treinos e, repito, muito elogiado. Treinamento é uma coisa, jogo é outro. Todo mundo sabe, né? Mas é um primeiro indicativo muito bom de uma contratação que até gerou uma certa divergência, né, inicialmente. Não foi pedido do Dorival. É indicação do Memphis. Que contratação aleatória. Às vezes, é o que eu falo, criatividade. Identifica que o cara tem uma capacidade técnica para resolver os teus problemas, vem livre de custos, já chega com um cara ou outro aqui que ele conhece. Ele jogou com o Carrilho também no Sporting Cristal, no Sporting Lisboa de Portugal. Então ele já vem com uma certa adaptação e ele tem acelerado esse processo. Isso significa que ele vai estar em campo, ou pelo menos no banco de reservas, né, contra o Coxa na quarta-feira. E aí a gente vai poder, tomara, né, que ele entre alguns minutos para a gente ver um pouquinho desse marroquino em campo. Informações iniciais são positivas. Eu estava lembrando do Gabriel Paulista também, que eu falei para vocês assim, cara, esse maluco chegou com muita fome, não é possível. E aí o pessoal até usou como exemplo, o Alex Santana também, né, chegou corintiano, aquela coisa toda. Eu sei, e tem casos que realmente não adianta nada, né, o cara, porque é isso. Às vezes depende do treinador botar para jogar, às vezes depende, ele teve uma lesão, não teve sequência. Até acho que ele não precisava ser escanteado da forma como tá. O Alex Santana nem é assunto do vídeo aqui, mas é um parênteses só. Mas ele chegou realmente muito empolgado e não conseguiu render. Acontece. O Gabriel Paulista, chorou na entrevista, falou do irmão, falou que sempre quis jogar no clube, passou a vida inteira na Europa e só em time porrada. Chegou e tomou conta da posição. Porque, né, a gente via que ele mostrava essa vontade de ser Corinthians. Então, às vezes é palpite que a gente dá aqui, porque a gente tem que falar antes do fato, né? E esse é o nosso risco, da gente virar meme. Mas às vezes é informação, é sentimento, é tentar entender algumas leituras, mas sempre com aquela possibilidade, né, das coisas não darem certo, porque o futebol tem disso, né? O Zaca, eu tô achando que pode ser que role, tá? Mas vamos ver ele em campo para poder avaliar melhor. E para fechar, o chefe tá demais. Olha, Memphis Depay, ele já brinquei com isso, né? Ele faz gol do título, ele contrata, ele xinga a imprensa, ele faz música. O cara é brincadeira. O Memphis, essa passagem do Memphis pelo Corinthians, se terminar amanhã, ela já é histórica. A gente está falando de um jogador de Copa do Mundo, maior artilheiro da seleção da Holanda, um cara que se identificou muito com o clube, com a torcida, o cara que fez festas bombásticas, o cara que morava numa cobertura, que ganhava o mais alto salário de um jogador, que chegou perto de ganhar aqui no futebol brasileiro. O cara causou, subiu na bola da decisão do Paulista, fez o gol do título da Copa do Brasil, evitou um rebaixamento em 2024. Ele causou. Isso a gente não pode negar. O Memphis vai valer vídeos aqui, lives, seminários aqui, quando ele for embora. Mas
Ele continua, tem indicação de jogador, né? O Lingard, que jogou com ele, o Zaka. E agora ele responde lá no X, o antigo Twitter, né? Para quem chama de X ou Twitter, o jornalista italiano que está com uns probleminhas aí, né? O Fabrício Romano, muito conhecido, né? Por falar de negociações. E aí, num tweet, né? A gente chama de tweet, né? Mas não é mais Twitter. Lá no X, ele fala que o Milan não tem mais planos, um tweet do Fabrício Romano, não tem mais planos de melhorar a oferta que fez pelo André, depois do Corinthians inicialmente ter aceitado a proposta e aí depois ter voltado atrás, né, e tudo mais. O Milan foi bem claro. O acordo ele tem que ser aceito em breve, ou ele não vai acontecer, ou ele vai cair, ou ele vai fracassar. Esse é o tweet do Fabrício Romano. Eis que o chefe vai lá na postagem e escreve para todo mundo ler o seguinte texto. André, agora eu vou me puxar no inglês, hein? Is one of the biggest talents I haven't seen so far in my career. Many clubs will come for our young star. So I hope we don't rush him for the quick money. He's a big bank player, honestly. E uma bandeirinha do Brasil com uma estrela. Traduzindo, André é um dos maiores talentos que eu já vi em toda a minha carreira. O Memphis Depay escreveu. Muitos clubes estão interessados na nossa jovem estrela. Então, eu espero que a gente não o pressione, don't rush him, por um dinheiro rápido. Sacou? Espero que a gente não o pressione, não o pressionemos, falando no Dorival Leza aqui, né? Não o pressionemos para ganhar um dinheiro rápido. Ele é a big bank player, ele fala que ele é um grande cofre, né? Ele é um grande cheque em branco, né? Ele é um dos grandes jogadores, né? Financeiramente falando, honestamente, finaliza o Memphis Depay. Ou seja, o Memphis entende que o André é uma joia, precisa ser valorizada e que não é preciso pressa. Isso é o chefe indo ao encontro do que a fiel torcida pensa, do que o Dorival pensa e de que, né, alguns membros da diretoria não. O Osmar Stabile não assinou, se recusou a assinar. Isso pode, inclusive, causar implicações jurídicas, mas não sabemos, né? Pô, não tem assinatura final do mandatário. Por mais que tenha acordos e tal, não assinou, cara. Não assinou, não vai rolar, pô. E tomara que venham propostas maiores, bem maiores, para que o Corinthians possa avaliar. Por enquanto, o André segue por aqui e com uma defesa de Memphis Depay. O que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui agora, quero te ouvir. Te inscreva no canal. Já se inscreveu? Já? Tá assistindo meus vídeos aí? Tá inscrito mesmo? Obrigado, viu? Se não tá, é só o que eu peço para você. Valeu? Volta na próxima. Tchau.